Boa noite a todos. Estamos aqui hoje para fazer o Evangelho no Lar, todos juntos. Lembrando da importância que a realização dessa reunião, né, do Evangelho tem para o nosso lar, para o nosso bem-estar. Pois nesses momentos estamos mais dispostos, né, mais voltados a ouvir, a entrar em conexão com a espiritualidade superior, ouvir os seus conselhos. Nós estamos mais vulneráveis aos seus envolvimentos. Então é muito importante que a gente tenha essa rotina de toda semana, no mesmo dia, no mesmo horário, a gente se reunir, né, a gente chamar os nossos familiares para fazer o Evangelho no lar. O roteiro para fazer o Evangelho no lar, ele está disponível na página do nosso site, fraternal.net.br. Hoje nós vamos fazer todos juntos, assim todos têm a orientação, né? A gente faz juntos e todos podem ver como é feito. Lembrando que a gente sempre usa o Evangelho segundo o Espiritismo, mas se vocês não tiverem, não tem nenhum problema. A gente pode pegar algum livro que tenha mensagens de Jesus, né? Que fale sobre o amor, os ensinamentos de Jesus, e utilizar algum livro desse tipo, ou o próprio Evangelho, né? O Novo Testamento, que tem os ensinamentos de Jesus, a gente pode utilizá-lo também para fazer a reunião do Evangelho no lar. É bom também, se possível, a gente colocar uma água para poder ser fluidificada. Nesse momento, a espiritualidade pode fluidificar, né? Colocar fluidos positivos que ajudem a gente, tanto emocionalmente, às vezes até trazendo conforto, restaurando as nossas energias. Então é importante que, se puder colocar um copo com água para que seja fluidificado, aproveite antes de começar o Evangelho, que a gente... E aí a gente coloca o copo, que pode ser fluidificado, e assim a espiritualidade nos ajudar ainda mais. Hoje eu vou fazer a condução do Evangelho. Meu nome é Andréa. A Mara vai fazer a prece de abertura. A Ione vai fazer a leitura. Depois todos nós vamos fazer os comentários. O Daniel vai fazer as vibrações e a Rosângela vai fazer a prece final. Então agora a Mara vai iniciar com a prece de abertura. Então vamos todos, unidos numa corrente de luz, nos ligar à espiritualidade superior, à equipe espiritual do Evangelho no Lar, aos nossos anjos da guarda. E juntos vamos nos elevar a Jesus Cristo, o nosso Mestre. Jesus que está sempre ao nosso lado, em todos os momentos, mesmo aqueles que nos esquecemos dele. Ele está sempre lá. Então vamos pegar nas mãos de Jesus e agradecer primeiramente pela nossa vida, por tudo que nos acontece, tudo. Tudo vem de Deus, tudo vem do Pai. E vamos pedir a Jesus para que ilumine o nosso lar, cada canto do nosso lar. Ilumine a todos os nossos entes queridos. Ilumine a nós mesmos. E que essa sua luz, Jesus, possa nos fortalecer, nos amparar. E que possamos senti-la e nos sentir protegidos. E com a oração de São Francisco de Assis, nós vamos iniciar o Evangelho no lar desta noite. Senhor, fazei-me instrumentos de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro,
que eu leve à verdade. Onde houver desespero, que eu leve à esperança. Onde houver tristeza, que eu leve à alegria. Onde houver trevas, que eu leve à luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Assim seja, graças a Deus. A Ione agora vai ler para nós a lição de hoje. É o capítulo 17, Sede Perfeitos, o item 8. A Virtude, François Nicolas Madeleine, Paris, de 1863. A virtude, no seu grau mais elevado, abrange o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto, são as qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, são quase sempre acompanhadas de pequenas falhas morais, que as deslustram e enfraquecem. Aquele que faz alarde de sua virtude não é virtuoso, pois lhe falta a principal qualidade, a modéstia. E lhe sobra o vício mais oposto, o orgulho. A vaidade realmente digna desse nome não gosta de exibir-se. Temos que de adivinhá-la, mas ela se esconde na sombra. Foge à admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso. O digno cura d'Arnes era virtuoso. E assim muitos outros, pouco conhecidos no mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que eram virtuosos. Deixavam-se levar pela corrente das suas santas inspirações e praticavam o bem com absoluto desinteresse, completo esquecimento de si mesmos. É para essa virtude, assim compreendida e praticada, que eu vos convido, meus filhos. É para essa virtude realmente cristã e verdadeiramente espírita que eu vos convido a consagrar-vos. Mas afastai de vossos corações o sentimento do orgulho, da vaidade, do amor próprio, que deslustram sempre as mais belas qualidades. Não imiteis esses homens que se apresentam como modelos e se gaba das próprias qualidades, para todos os ouvidos tolerantes. Essa virtude de ostentação esconde quase sempre uma infinidade de pequenas torpezas e odiosas fraquezas. O homem que se exalta a si mesmo, se eleva a estátuas a sua própria virtude, em princípio aniquila, por essa única razão, todos os méritos que efetivamente podia ter. E que direi daquele cujo valor se reduza a parecer o que não é? Compreende perfeitamente que aquele que faz o bem sente uma satisfação íntima, no fundo do coração. Mas desde que o homem em que essa satisfação se exterioriza, para provocar elogios, degenera em amor próprio. Ó, vós todos a quem a fé espírita reanimou seus raios, e que sabeis quanto o homem se encontra longe da perfeição. Jamais vos entreguei a essa estúpcia. A virtude é uma graça, que desejo para todos os espíritos sinceros, mas com esta advertência. Mas vale menos virtude na modéstia do que muitas no orgulho. Foi pelo orgulho que as humanidades se perderam sucessivamente. É pela humildade que elas um dia deverão redimir-se. Essa lição de hoje me faz pensar o que a gente vem passando, né? Esses momentos que como a gente anda vivendo. Hoje em dia as pessoas
se preocupam muito em tudo que fazem, colocar na rede, né, na internet, mostrar para as pessoas. E aí eu me pergunto se a gente realmente está sendo virtuoso quando age dessa maneira. Porque, como ele diz, é muito fácil se perder pelo orgulho, pela vaidade. Então, às vezes a gente vê muitas pessoas que fazem algumas coisas e ficam demonstrando, colocando fotos. É claro que isso não é uma regra, ou pode ser que a pessoa realmente está querendo arrumar ou procurar mais pessoas para ajudar. O que eu penso e trago, né, para o meu aprendizado, porque o Evangelho a gente está fazendo para nosso aprendizado, né? Então, o que a gente entende da lição que estamos lendo e eu posso aplicar na minha vida, ou na vida dos meus familiares, para que eu me torne uma pessoa melhor. Então, o que eu trago disso? Tomar muito cuidado, porque se eu não estou atrás só de amor próprio, da minha vaidade, então, cuidado com isso, porque de uma forma que ela pode trazer também muita ajuda, né? Às vezes hoje a gente tem essa ferramenta, que às vezes, imaginem assim, que a gente pode mesmo promover, procurar ajuda para poder arrecadar bastante coisa e ajudar com mais qualidade alguém, mas por outro lado eu também posso me perder e acabar deixando que a minha vaidade, que o meu orgulho fale mais alto. Então a gente tem que tomar muito cuidado, eu penso, para que a gente não caia nessa tentação, nesse problema, né? E como ele diz aqui, todas essas virtudes sempre tem, nós ainda estamos aprendendo, né? Somos seres ainda em desenvolvimento, e é claro que a gente sempre vai ter, não todas essas qualidades 100% completas. A gente está sempre se desenvolvendo. Então, a gente também tem que se aceitar, né? Tem que sempre procurar melhorar, não desanimar. Às vezes, a gente fica se cobrando demais, mas a gente precisa aceitar que a gente está em evolução. E a gente não pode só perder essa direção. Sempre pensar em melhorar, sempre pensar em sermos virtuosos, mas no sentido inteiro da palavra, né? Tomar muito cuidado com o orgulho e com a vaidade. Bom, eu acredito que cada um de nós, se puxar pela memória, vai lembrar de algum episódio em que falhamos nesse quesito de virtude, sem deixar o orgulho, mesmo que tenha sido aquele orgulho pequeno, tomar conta do nosso íntimo. Cada um de nós tem como puxar na memória esse exemplo, esse momento, para tirar como exemplo para as próximas atitudes. O que acontece? Nós somos seres humanos, estamos num estágio de evolução e erramos muito ainda. É lógico que existiram pessoas encarnadas aqui neste planeta, e ainda existem, acredito que existem pessoas que não se enquadram nisso, que realmente fizeram e fazem o bem sem se envaidecer, com muita humildade, sem deixar um resquício de orgulho tomar conta, né? Mas vamos então procurar esse exemplo e a partir desse ponto puxar o fio para que a gente possa agir de forma diferente lá na frente. Porque na realidade tudo o que importa é que Deus sabe o que nós estamos fazendo. Jesus sabe e a nossa consciência, que é o que nós vamos levar daqui, também sabe o bem que nós estamos fazendo. Não importa o reconhecimento do outro, não importa, muito menos aquele sentimento, eu vou fazer isso, mas será que a pessoa vai fazer isso por mim também quando eu precisar? É isso que a gente tem que deixar de lado, porque nós temos que aprender a fazer o bem, a desenvolver a virtude, a ser um homem de bem, uma mulher de bem, sempre sem querer reconhecimento, agradecimentos
e sempre e nunca na esperança de que vamos receber a mesma coisa. Vamos fazer e não olhar para trás. Então eu acredito que devamos pegar os nossos próprios exemplos para poder agir de uma forma diferente em novas oportunidades. Seguindo o raciocínio que a Andrea nos trouxe, que hoje é muito comum, a caridade com flash, ela se torna vaidade. É exatamente o que o texto nos diz. E a virtude que nós temos que ter, que são essas qualidades, elas não devem ser enaltecidas. Isso é fácil deduzir do texto. E a instrução do Espírito aqui, ela é até muito benévola para conosco, quando ela diz que nós quase sempre acompanhadas de pequenas falhas morais. Nós temos muito mais falhas morais do que virtudes, mas um singelo ato de generosidade é enaltecido. E como o próprio texto diz, essa ostentação da minha singela generosidade é o suficiente para apagar todo o brilho da generosidade. Então eu devo me atentar que os meus erros são maiores do que as minhas virtudes. E eu não falo dos meus erros porque eles doem em mim. Eu não estou disposto a mudá-los, mas eu prefiro manter a minha aparência de homem bom. Porque quando eu faço algo, eu não enalteço aquilo. Eu tenho que mudar isso em mim. Saber que a virtude é uma obrigação minha, mas é uma obrigação silenciosa. Ele é revertido, como o próprio texto diz novamente, para mim mesmo. É o meu aprendizado. É aquilo que eu entendi da situação pela qual eu vivo, pela qual eu passo, e o que eu tenho que fazer. E não fazer dela um estandarte, mas sim em silêncio. E da mesma forma eu vou corrigindo os meus erros. Eu vou corrigindo essas falhas morais que eu carrego de muitos tempos. Mas que, na generosidade divina, também não me cobra para que eu os enalteça, mas Ele me dá, sim, oportunidade para repará-los. Então é desta forma, é nessa generosidade, nessa caridade, nesse amor ao próximo, nessa humildade, nessa empatia, em todas essas virtudes que a referência maior, Jesus, nos ensina, é o que eu tenho que fazer. Mas para isso, em silêncio. E dessa forma, eu vou diminuindo essas minhas falhas morais e vou entendendo a razão do meu viver. Eu vou entendendo as razões do meu dia a dia. É dessa forma que Jesus, que Deus me permite, me concede novamente uma chance, uma nova oportunidade para que eu caminhe de uma maneira melhor. Mas isso só depende de mim. Então, que a partir de agora, sempre precisamos dar o primeiro passo. E que seja a partir de agora. Não vamos mudar do dia para a noite, mas aos poucos. Então que eu comece a trabalhar essas virtudes comigo mesmo, mas em silêncio. E dessa forma eu vou corrigindo os meus erros, na certeza sempre do amparo divino. E fica a pergunta, o que fazermos para nos tornarmos virtuosos? Todos somos dotados de virtudes, todos. Porém, elas estão dormentes dentro de nós. E a cada dia que passa, se você fizer aquela reflexão, já orientada no próprio Evangelho, aquela autoanálise diária, você pode melhorar, podemos sim melhorar um pouco mais a cada dia. O Daniel falou tudo, não sobrou muita coisa para mim falar, mas ficou a reflexão que eu aconselho e ela vai nos melhorar muito. As nossas virtudes, elas crescem à medida que os nossos defeitos, eles são trabalhados. A gente não acaba com o defeito, a gente trabalha ele, a gente transforma ele. Todos somos pessoas com defeitos, com problemas, com dificuldades. Todos. Por isso estamos todos encarnados aprendendo. Aqui ninguém é melhor nem melhor que o outro.
Ninguém está acima ou abaixo do outro. Somos todos iguais, todos irmãos. E a partir do momento que entendemos isso, a nossa igualdade, o nosso vivenciar aqui igual, entendemos que a minha virtude pode ajudar no crescimento do outro, mas não pela palavra, mas pelo ato, pelo trabalho, pelo que eu demonstro. Porque essas virtudes e defeitos estão dentro de mim, estão impregnadas no meu espírito. E é lá que eu tenho que fazer essas reformas, é lá que eu tenho que fazer essa análise. Não analisar o outro, mas sim a mim. E quando a gente consegue dar aquele pequeno passo, hoje pisaram no meu calo, eu não briguei. Hoje pisaram no meu calo, eu não xinguei. Isso é um passo. Hoje pisaram no meu calo e eu perdoei. Olha que passo grande. É o que a espiritualidade está aí nos pedindo, nos demonstrando, e foi essa oportunidade de encarnação que nós pedimos, para que nós fizemos lá o contrato falando, eu quero encarnar, mas eu quero melhorar como pessoa. E aí fica, qual é o esforço que eu estou empregando para poder fazer essa mudança? O seu íntimo vai poder responder. E sim, todos somos capazes. Todos temos as ferramentas. A ferramenta chama vida, chama encarnação, chama problema, dificuldade, porque somos filhos repetentes. E só aprendemos quando a dor chega no nosso pé e fala, anda, melhore, se torne um ser integral, se torne um ser humano, ache a sua humanidade interna e seja filho do Pai, que é para isso que você está aí. Acho que a reflexão que fica, para mim, é essa. Como a Ione disse, né, todos estamos no caminho procurando as nossas virtudes. O importante é que a gente nunca desista de trilhar esse caminho, né? A gente sempre tem que seguir em frente. Então agora o Daniel vai fazer as vibrações para nós. Aproveite esse momento de serenidade, feche seus olhos. Sinta-se nesse momento diante de Jesus, uma luz que te circunda, que te serena o coração, neutraliza os pensamentos. E é nesse momento que nós vamos conversar francamente com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso Mestre, com Mãe Maria, a Mãe que intercede por nós. E vamos agradecer por aqui estarmos, por ser quem somos, por estar com quem estamos. Agradecer até mesmo pelas dificuldades, pois um dia se revelarão como grande aprendizado. Mas isso mais adiante. E nessa caminhada que seguimos, sempre com esse amparo divino, nós rogamos nesse momento a Jesus que nos auxilie, que nos conceda a paciência, que nos conceda a tolerância, que nos permita o discernimento em cada situação da vida pela qual passamos e encontramos muitas dificuldades, mas, ao mesmo tempo, sejamos lúcidos para lembrar que viemos de um passado, muitas vezes não muito longínquo, onde cometemos falhas, e essa generosidade divina nos permite um novo começo, um fazer diferente. E é com esse intuito deste amparo que nós nos sentimos acolhidos de tanto amor, de tanta luz, e rogamos a Deus, nosso Pai, para que cuide de cada um de nós, como Ele sempre fez, nessa certeza que nós temos deste amparo, que continue a nos iluminar as nossas famílias,
os nossos irmãos e irmãs que não têm moradia, aqueles que se encontram em situação de extrema dificuldade, e dificuldade essa de várias formas, na saúde, pelos irmãos acamados, aqueles que estão no leito de hospital e que necessitam da luz da cura, se assim for o entendimento divino, pois sabemos que a Deus nada é impossível, mas Ele é o Senhor da vida. Aqueles irmãos que procuram por uma oportunidade de emprego e não a encontram, sentem-se excluídos do mundo por outras tantas razões, mas que jamais estarão desamparados do amor fraternal de nosso irmão Jesus. E nessa prece, nessa vibração, nessa onda de amor que deslocamos a todos aqueles que nos ouvem nesse momento, aos nossos amigos da rádio que se encontram em vossos lares, mas que estão conectados neste momento com a espiritualidade amiga que nos ouve e nos ampara, nós pedimos as bênçãos a cada um deles que nos pedem prece, e estamos aqui para estender as mãos também com o intuito de auxílio a todos estes que necessitam de uma palavra de conforto e que preencha seu coração nesse momento com essa serenidade que o Cristo nos concede, na certeza de que Ele está entre nós, quando Ele mesmo nos disse que quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. E é por tudo isso, Senhor, que nós te agradecemos e rogamos essas bênçãos aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos irmãos e todos que dela necessitam. Que por uma brecha que houver, entre a vossa luz e clareie o pensamento, o coração de todos que estão necessitados desse alimento para a alma, a fé que nos estrutura e o teu amor que nos envolve e nos ampara sempre. Que Deus nos ilumine, que Jesus nos ampare, que Mãe Maria nos proteja sempre. Que assim seja. Agora a Rosângela vai fazer a prece final. Nessa energia da vibração, estamos aqui gratos à espiritualidade, pelos ensinamentos, por todo o amparo que temos durante a semana, durante as nossas agonias e durante os nossos momentos de alegria também. Que Jesus nos ampare, nos ilumine, que Maria nos oriente, nos guie pelo caminho. Agradecemos aqui a todos os irmãos da espiritualidade que nunca nos negam o amparo. Que no nosso coração esteja a lição de hoje e todas as outras que temos tido. O amor, o respeito, a compaixão, a solidariedade estejam sempre presentes em nosso caminho. Agradecemos por tudo e terminando com a prece de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como aqueles nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Bom, e assim fizemos mais um evangelho. E olha que oportunidade, né, que temos para conversar sobre temas tão edificantes que podem contribuir tanto com a nossa melhora, né, como pessoas. Lembrando
dos sorteios, né? Toda semana a gente sorteia o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, uma oportunidade para quem ainda não se inscreveu e não tem o Evangelho para obter um. E aqueles que têm também podem se inscrever, porque assim pode presentear alguém com o livro do Evangelho segundo o Espiritismo. O sorteado vai estar na página da rádio, fraternal.net.br. E também na página da rádio vocês podem se inscrever para o sorteio, tá bom? O nosso objetivo é divulgar a doutrina espírita. Então pedimos que, se puderem, compartilhar os vídeos, os temas, para que mais pessoas consigam assistir e a gente consiga chegar a mais pessoas, porque o Espiritismo nos traz tanto conforto, tanto entendimento em tantas situações de nossas vidas, que a gente gostaria e pretende levar essa doutrina bendita a quantos lugares forem possíveis e a quantas pessoas puderem ouvir. Então, se vocês puderem compartilhar nas nossas redes sociais, a gente está em todas as redes, no YouTube, WhatsApp, no Telegram, Facebook. Então, estejam conosco. E é isso, muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima semana.